Olá, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Eu peço desculpas pelo atraso em subir a aula de hoje, tá? Eu tive alguns problemas pessoais, não consegui gravar ontem, aí eu acordei super cedo, mas daí o meu neném acordou também. Aí eu pensei, não, ele vai ficar bonzinho, coloquei ele lá e ele ficou subindo. Mesmo assim, eu gravei 20 minutos de aula, tá? Eu já subi no YouTube, quando eu fui ver, tava sem áudio a aula inteira. Aí eu tentei gravar mais 2 vezes, não deu certo. Enfim, peço mil desculpas. É, é por isso que eu também não faço aula pelo Meet, porque é super difícil com o neném. A gente ia ter 20, 30 minutos de aula só deu brigando e pegando meu neném no colo e ele gritando, enfim. É por isso que eu gravo, tá? É, eu estou mandando o gabarito de toda a apostila agora, então vocês podem revisar tudo. Quem ainda não estava fazendo por partes, né? Tô mandando todo. A nossa prova ela é na nossa próxima aula, então não é na semana que vem que a gente vai ter uma folga, mas na outra, tá? Então dia 29. É para fazer em meia horinha, mas eu vou deixar ela 1 hora aberta, tá bem? Vamos lá. Cadê a apostila? Aqui está. Esse é o gabarito. Já quero mostrar o gabarito para vocês. Vamos voltar lá, que esse aqui estava da última vez que eu tentei gravar. Lá na página 34, que é onde a gente parou, então peguem a apostila de vocês para acompanhar, quem quiser, né? A gente tem os indefinidos. Hoje a gente vai ver mais de um tema, tá? Os indefinidos são aquelas palavrinhas que a gente usa para coisas que não são exatamente definidas. Obviamente, o nome diz tudo. Então, elas podem expressar, como diz ali, ó, em espanhol, quantidade, diversidade, igualdade, calidade, distribuição e outras coisas. Aqui embaixo a gente tem um quadrinho que nos dá algumas delas e para que elas servem. Então, a gente tem ali algo ou nada, então, que se designa lo que não se quer ou não se pode nombrar. Às vezes a gente não quer mesmo, né? Expressa quantidade inexistente, que é o caso do nada, né? Alguém, que se refere a personas, nunca a coisas, que é o mesmo que alguém em português. Alguno, que tem variação de gênero e número, então pode ser alguna, algunos ou algunas, que é para pessoas ou coisas indeterminadas. Bastante ou bastantes, que a gente tem em português, né? De quantidade. Cada, igualito, de distribuição. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, de quantidade também, que também temos no português. Diferente, de diversidade. Igual, igual, iguales, né? De igualdade. Mismo, misma, mismos, mismas, de identidade. Mucho, que pode ser mucha, muchos e muchas, é de quantidade. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a diferença entre o mucho e o muy, que os dois têm a tradução de muito, né? E confunde a nossa cabeça um pouquinho. Aqui vem uma pegadinha. Esse erro é bem comum, então prestem bastante atenção. Aqui a gente tem duas palavras, nada e nadie. São palavras parecidas. Nada é de quantidade inexistente, então de nada mesmo. Nadie, a tradução dele é ninguém, tá? Então, quando eu quero dizer ninguém, a palavra é nadie. Ele é utilizado, obviamente, então, para personas, nunca para animais ou coisas. A gente tem aqui ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, que é para personas ou coisas, e se opõe a algum, então a gente tem algum ou nenhum, então alguno, ninguno. Outro, de diversidade, ou outra, outros, outras. Pouco, de quantidade. Todo, também de quantidade. E uno, una, para falar de uma pessoa que está falando, tá? Que representa, então, a la persona que habla. É bem tranquilo. Eu não vou passar esses exercícios para vocês, eu vou dar a resposta agora, porque essa parte é bem tranquila mesmo, tá? A gente tem aqui, então, um texto
Deixa eu abrir lá, voltar na minha apostila, na física, né? E ele tem um quadrinho e a gente tem que preencher. Vocês podem testar cada uma para ver o sentido. E vocês vão ver que alguns casos cabem duas, mas uma faz mais sentido. E esse eu vou passar as respostas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Conselhos para ler e analisar um texto literário. Ler uma obra literária pode ser um reto formidável. Reto, para quem não sabe essa palavra, é um desafio. Aún para los aficionados a la lectura, pero no tiene que ser así. Sigue esses conselhos para disfrutar las grandes obras. Vamos lá, esses conselhos. Acércate al texto con curiosidad y con expectativas razonables. Lo importante no es entender cada palabra. De hecho, la literatura va algo más allá del vocabulario y del argumento, como se explica más adelante. Busca una edición que tenga una buena introducción y léela. No debes interrumpir la lectura para buscar cada palabra en el diccionario, pero si esta palabra aparece demasiado o si el no saberla te impide entender algo del texto, entonces vale la pena averiguar su significado. Identifica los temas. Usualmente hay temas y subtemas. La obra comparte temas con otras obras de la misma generación o movimento. Então, eu vou repetir agora para quem não anotou as palavrinhas que cabem, tá? Cada, algo, cada, demasiado, algo, outras e misma. Esse exercício 17 aqui de baixo, ele tá pedindo para você escolher, então, elegir a palavra mais adequada. Então, ó, ele tem aqui, lembra que alguns valiam só para pessoas? Esse é o caso. Então, intentei explicar-lo, pero me escuchou. No caso aqui, eu posso dizer assim em português, nada me escutou? Então, a tradução seria ninguém. Então, lembra que eu falei para vocês? Se é ninguém, é nadie. Intentei explicar-lo, pero nadie me escuchou. Alguien é para pessoa. Algo pode ser para coisas. Então, não funciona bien en la estufa. Algo, né? Algo não funciona bien en la estufa. No hay nada para hacer en la casa. Tus excusas não significam nada para mim. Excusas, desculpas, né? Hay algo muito estranho em tu blusa. Não é uma pessoa estranha. Na verdade, em alguns contextos até poderia ser, né? Vai que era uma foto. Mas nesse caso não era, tá? Abaixo a gente tem os advérbios de quantidade, que vocês já viram lá naquele vídeo que eu mandei na outra aula. Aqui a gente tem uma pequena explicação sobre a diferença, lembra que eu falei para vocês, do muy e do mucho. Como a tradução em português é muito, igual, é confuso para a gente no começo. Mas com o tempo vocês vão pegar. Principalmente lembrando que o muy a gente usa primeiramente para casos de adjetivos e antes de advérbios. Então a gente tem aqui, ó, antes dos adjetivos, como eu falei, excepto, para atrapalhar, né? Mejor, peor, mayor e menor. Então, el jefe foi muito bondadoso, muito lindo, por exemplo, certo? Então, é muito, não cabe muito. Antes de particípios que fazem a função de adjetivos, então, lembrando lá adjetivos, Fidel era uma pessoa muito respeitada. Não cabe muito. E como eu falei lá, antes de advérbios, com exceção de más, menos, antes e depois. La ciudad queda muy lejos, certo? Então, o multi, como a gente viu lá, ele tem essa intenção de dar quantidade. Então, ó, a gente põe ele antes de substantivo, quando ele é classificado como adjetivo, né? Então,
Ella tiene mucho talento. La trató com muito heroísmo. Dios mío, hace mucho calor. Vê que todos eles dão essa noção de quantidade. Para modificar o verbo, solo se usa a forma mucho. Então, temos que praticar mucho para ganhar o partido de voleibol. Lamento mucho que algo así haya ocurrido. Felicitaram mucho al ganador del Prêmio Nobel de la Paz. Então, naqueles casos lá que a gente viu que não era o muy, cabe o mucho, né? Então, anda ahora mucho mejor. Si no dices la verdad, será mucho peor. Este problema es mucho menor. Ele sabe mucho más. Usted tiene mucho menos. Que são os casos que seriam o muy, mas com essa exceção, cabe o mucho. Eu já vou passar as páginas que vocês vão fazer, tá? Aí vocês anotam tudo de uma vez. Vamos baixar. Cadê? Aqui. Aí, de último tema, então, que ficou pra gente ver, tem um lembretezinho de escrita aqui. O que eu digo para vocês? A gente conhece algumas regras da nossa língua, mas é com o uso e vendo e lendo que a gente aprende a escrita delas, né? A grafia. Eu vou ler aqui com vocês, mas vocês podem tentar lembrar de outras formas, tá? Então, a gente tem o re e rota. Depois da sílaba, que se usam la re. Al, an e ar, então a gente usa re ou ri. Por exemplo, Ángela Argentina, álgebra. Palavras que tem o N ali, né, junto, com gen, genial, general, con excepciones de jengibre, anjejo, berenjena, comején y algunos verbos como trabajen, viajen. Quando a gente tem o prefixo geo, geo, que é de mundo, né? Geografia e apogeu. Palavras terminadas em rio, ria, ria, colegio, estratégia, biologia. Palavras terminadas em gion, gionario, gioso, ginoso, higismo, región, legionario, contagioso, cartilaginoso y neologismo. Palabras terminadas en gésimo, gesimal, gésico, gético, vigésimo, sexagesimal, analgésico e energético. Esse som, ele lembra um R, né? E ele sobe lá atrás. Vão treinando aí. Palavras com rota, então. Palavras que começam por adjetivo y por obj, como adjetivo, objetivo, objeto. Palavras terminadas em age ou eje, viaje, hereje. Verbos no pretérito indefinido, terminados em decir, ducir ou traer. Dije, traduje, traje. Palavras terminadas em gero, gera, geria. Extranjero, viajera, relojería, cerrajeria. São algumas palavras, né? Cerrajeria é uma palavra que pega, né? Eu treinei ela várias vezes na minha vida. Então, pessoal, de tema era isso. Deixa eu tirar compartilhamento aqui. Eu vou passar para vocês. Parece muito, mas não é, tá? São 5 páginas de exercício. Eu não vou cobrar ele dessa aula, porque vocês precisam estudar para a prova, tá? Então, vocês não precisam me mandar. Usem o tempo para estudar. As páginas são, anotem aí, 36, 37, 39, 41 e 42. Você ganhou na Mega Sena. Não parece aquela mulherzinha da telecena, né? Telecena. Tá bom, parei. Para vocês fazerem, eu vou repetir mais uma vez, para quem não anotou, 36, 37, 39, 41 e 42. São 5 páginas, mas tem algumas que é só tipo um pedacinho da página e não é muito, tá? A gente não vai fazer as últimas lá, que elas são de interpretação textual por conta do tempo mesmo. Então, estudem para a prova. Eu dou
algumas dicas. Tem alguns sites que vocês podem fazer exercícios, que eu mandei na outra vez, eu não sei se eu mandei para a turma de vocês ou se eu só mandei para quem ficou de recuperação. Mas se vocês jogarem lá no Google exercícios espanhol, tema tal, ele vai aparecer exercício e ele já corrige na hora. Então você sabe se errou e daí consegue refazer até aprender certinho. Revisem toda a apostila, porque o Alexandria a gente pode fazer questões, mas ele também puxa coisas de temas que a gente fez igual na apostila, que é para ajudar vocês, que é como vocês estão acostumados a fazer os exercícios. Questões que são interpretativas. Qual é a dica aqui? Peguem essa. Quando a gente faz uma prova, Enem, para vestibular ou qualquer coisa, às vezes vem um textão enorme e a pergunta é pequena. O que eu digo para vocês? Leiam sempre a pergunta antes. Por quê? Às vezes não tem necessidade de ler o texto. Se vocês quiserem olhar, lá na página 43, na questão 39, tem um texto e a pergunta lá é: La forma te acuestas em la segunda persona del plural es. Aí tá lá, se acuestam, os acuestas, te acuestas. Eu não preciso ler o texto para responder essa pergunta, entende? E ler o texto seria um tempo perdido da minha prova, que às vezes eu poderia ter gasto com uma outra coisa. Então, fica aí essa dica para vocês. Às vezes é necessário mesmo, às vezes é uma questão interpretativa mesmo, mas nem sempre é. Então, leiam a pergunta antes de ler o texto. Às vezes é necessário, às vezes não. Se for necessário, vocês voltam e leem o texto, tá bom? Eu tô aqui disponível, tá? Qualquer coisa me mandem mensagem no WhatsApp, por eu estar mandando esse vídeo atrasado. Vocês podem me mandar no WhatsApp também perguntas dessa vez. Tô mandando gabarito, fico à disposição. Les mando um beijo e peço desculpa novamente pela demora.